Você já percebeu como muitas vezes o seu dia parece acontecer sozinho? Você acorda, repete as mesmas tarefas, reage quase da mesma forma às situações e quando percebe já está fazendo algo sem nem lembrar por que começou. Talvez você queira criar um hábito novo, abandonar o antigo ou simplesmente ter mais controle sobre os próprios pensamentos. Mas por algum motivo, tudo parece puxar você de volta ao mesmo lugar. Nos últimos anos, uma promessa ganhou enorme popularidade. A ideia de que bastam 10 minutos por dia para reprogramar a mente e transformar completamente a própria vida. Parece simples demais. Será que isso é apenas mais uma frase de efeito na internet? Ou existe alguma explicação científica por trás dessa ideia? Afinal, o cérebro realmente pode mudar com pequenas práticas diárias? A boa notícia é que a ciência mostra que o cérebro realmente pode se modificar ao longo da vida. A má notícia é que isso não acontece como se apertássemos um simples botão ou instalássemos um novo programa na mente. Neste vídeo, vamos separar os mitos da realidade e descobrir o que 10 minutos por dia realmente podem fazer e, talvez mais importante, o que eles não podem fazer, porque entender essa diferença pode ser justamente o primeiro passo para uma mudança que realmente dure. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o hábito que você mais gostaria de mudar hoje? Escreva aqui nos comentários. Eu leio muitos deles e várias ideias para os próximos vídeos surgem justamente dessas conversas. E se você gosta de conteúdos explicados de forma simples, mas baseados na ciência, aproveite para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Quando ouvimos a expressão reprogramar a mente, é quase impossível não imaginar um computador recebendo um novo programa. Mas o cérebro humano não funciona assim. Você não pode apagar pensamentos, instalar uma personalidade diferente ou substituir um hábito com um simples comando. O que realmente acontece é muito mais interessante. O cérebro está mudando o tempo todo em resposta ao que você faz repetidamente. Pense no cérebro como uma cidade cheia de caminhos. Alguns são largos e muito utilizados, outros são pequenas trilhas quase esquecidas. Cada vez que você repete uma ação, pratica uma habilidade ou reage da mesma maneira a uma situação, algum desses caminhos ficam um pouco mais fáceis de percorrer. Da mesma forma, caminhos pouco utilizados tendem a perder importância com o passar do tempo. Essa capacidade de adaptação acompanha o ser humano durante praticamente toda a vida. Os cientistas dão um nome para essa capacidade de mudança, neuroplasticidade. Em termos simples, significa que o cérebro aprende com aquilo que você vive e pratica. Ele não muda apenas porque você deseja mudar, mas porque determinadas experiências se repetem ao longo do tempo. Quanto mais significativa e consciente for uma prática, maiores são as chances de ela contribuir para fortalecer as conexões envolvidas naquele comportamento ou habilidade. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. Apenas repetir algo de forma automática e distraída nem sempre produz a mudança que esperamos. Os estudos mostram que a atenção faz uma enorme diferença nesse processo. Quando você realmente presta atenção ao que está fazendo, o cérebro tende a registrar essa experiência com muito mais eficiência. E é justamente a combinação entre atenção e repetição que começa a transformar uma ação difícil em algo cada vez mais natural. A partir daqui, surge uma pergunta inevitável. Se isso funciona, por que mudar um hábito continua sendo tão difícil? Você já decidiu mudar um hábito pela manhã e poucas horas depois percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa de sempre? Isso acontece porque muitos dos nossos comportamentos deixam de depender de decisões conscientes e passam a ser executados quase automaticamente. É uma forma de o cérebro economizar energia para lidar com situações novas e mais complexas. O problema é que esse mesmo mecanismo que facilita a vida também pode manter hábitos que já não mais fazem sentido. Curiosamente, um hábito nunca aparece sozinho. Normalmente ele é acionado por algum contexto. Pode ser um horário específico, um lugar, uma emoção ou até uma rotina que sempre acontece antes. Por exemplo, algumas pessoas pegam o celular sem perceber logo após acordarem. Outras sentem vontade de comer um doce sempre depois do almoço. Com o tempo, o cérebro aprende essas associações e começa a antecipar o comportamento antes mesmo que você pense conscientemente sobre ele. É aqui que muitas tentativas de mudança fracassam. Motivados, criamos metas enormes, 1 hora de exercícios todos os dias, estudar 3 horas sem parar, meditar por 40 minutos. O entusiasmo dura pouco, porque mudanças muito grandes exigem mais planejamento, mais esforços
e mais adaptação. Depois de alguns dias, basta uma rotina mais corrida ou um momento de cansaço para que tudo seja abandonado. O problema nem sempre está na falta de disciplina. Muitas vezes, a meta simplesmente começou grande demais. Foi justamente observando esse padrão que pesquisadores como B.J. Fogg e Steven Guys propuseram uma estratégia diferente. Em vez de tentar transformar completamente a rotina de uma vez, eles sugerem começar com uma ação tão pequena que seja difícil encontrar uma desculpa para não realizá-la. Ler apenas uma página, fazer uma única flexão, respirar conscientemente por 1 minuto, parece pouco, mas essas pequenas ações têm uma vantagem enorme. Elas tornam muito mais fácil dar o primeiro passo, e quando esse primeiro passo passa a acontecer todos os dias, o cérebro começa a reconhecer aquele novo comportamento como parte da rotina. É exatamente essa lógica que servirá de base para o protocolo de 10 minutos que veremos a seguir. Agora vem a parte prática. Antes de pensar em mudar vários hábitos ao mesmo tempo, escolha apenas um. Pode ser levantar da cadeira com mais frequência, diminuir o tempo nas redes sociais, ler um pouco todos os dias ou começar uma atividade física. Quanto mais específico for esse objetivo, mais fácil será perceber seu progresso. Durante os próximos 10 minutos, sua única missão será dar atenção a esse único comportamento. Os primeiros 2 minutos servem para desacelerar. Sente-se confortavelmente e faça algumas respirações lentas e profundas. Não tente esvaziar a mente nem impedir os pensamentos de aparecerem. Apenas observe a respiração por alguns instantes. Essa pequena pausa ajuda a reduzir a agitação mental e facilita que sua atenção saia do piloto automático e volte para o momento presente. Com a mente um pouco mais tranquila, direcione sua atenção para aquilo que está acontecendo agora. Sempre que perceber que os pensamentos começaram a vagar, simplesmente reconheça isso e volte o foco sem se julgar. Parece um exercício simples, mas estudos mostram que esse tipo de treinamento pode fortalecer a capacidade de manter a atenção e reduzir a tendência de se perder continuamente em preocupações ou distrações. Agora pergunte a si mesmo: em que momento do meu dia esse hábito costuma aparecer? Existe algum horário, emoção, lugar ou situação que normalmente o desencadeia? Em vez de tentar mudar imediatamente esse comportamento, procure entendê-lo. Quanto melhor você identifica os gatilhos que o ativam, maiores são as chances de interromper esse ciclo antes que ele aconteça novamente. Chegou a hora de agir. Mas não faça a versão ideal do hábito, faça apenas a menor versão possível. Se deseja criar o hábito da leitura, leia uma única página. Se quer começar a caminhar, apenas calce os tênis e saia de casa por alguns minutos. O objetivo não é impressionar ninguém, é mostrar ao cérebro que iniciar esse comportamento pode ser simples, acessível e possível de repetir amanhã. Para terminar, reserve apenas 1 minuto para registrar o que aconteceu. Pergunte a si mesmo: foi fácil? O que dificultou? O que ajudou? Depois defina exatamente quando repetirá essa prática novamente. Esse pequeno registro cria continuidade. Afinal, a verdadeira mudança não acontece porque você dedicou 10 minutos hoje. Ela começa quando esses mesmos 10 minutos voltam a acontecer amanhã, depois de amanhã e novamente na semana seguinte. Existe uma forma de facilitar ainda mais esse processo. Em vez de tentar encontrar um horário completamente novo no seu dia, conecte esse hábito a algo que você já faz naturalmente. Por exemplo, depois de escovar os dentes, antes do café da manhã ou logo após desligar o computador. Quando uma nova ação passa a fazer parte de uma rotina já existente, o cérebro encontra menos obstáculos para lembrá-la. É como construir uma pequena ponte entre um comportamento antigo e outro que você deseja desenvolver. Muita gente acredita que resultados aparecem apenas depois de grandes esforços, mas quando falamos sobre aprendizagem e formação de hábitos, a consistência costuma ser muito mais importante do que a intensidade. Uma prática breve, repetida quase todos os dias, normalmente produz efeitos mais duradouros do que uma sessão longa, feita apenas de vez em quando. O cérebro aprende pela repetição, e é justamente essa repetição que transforma uma escolha consciente em algo cada vez mais natural. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que você não muda apenas durante aqueles 10 minutos. O restante do seu dia também influencia esse processo. Dormir bem, reduzir o excesso de estresse e organizar o ambiente podem facilitar muito a aprendizagem de novos comportamentos. Da mesma forma, noites mal dormidas, sobrecarga constante e um ambiente cheio de distrações podem tornar qualquer mudança mais difícil. Ou seja, o cérebro aprende
continuamente, não apenas durante o momento da prática. Talvez você já tenha ouvido que um hábito leva exatamente 21 dias ou 66 dias para se formar. Na realidade, a ciência não aponta um número mágico que sirva para todas as pessoas e para qualquer comportamento. O tempo varia conforme a dificuldade da tarefa, a frequência da prática, o contexto e até as características individuais. Por isso, o mais importante não é contar os dias, é continuar aparecendo para a prática, mesmo quando o progresso ainda parece pequeno. Afinal, mudanças reais costumam acontecer de forma silenciosa, antes mesmo de se tornarem visíveis. Depois de tudo o que vimos, a resposta é mais equilibrada do que muitos imaginam. 10 minutos por dia não vão reprogramar sua mente de forma instantânea, não vão apagar pensamentos difíceis, nem transformar a sua vida de um dia para o outro, mas esses mesmos 10 minutos podem iniciar algo muito importante, um processo consistente de treino da atenção, fortalecimento de novos comportamentos e construção gradual de hábitos mais saudáveis. O segredo nunca esteve apenas na duração, está na repetição. Também é importante fazer uma distinção. Exercícios como o que vimos aqui podem ser excelentes ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas não substituem acompanhamento profissional quando existe sofrimento intenso ou persistente. Ansiedade, incapacidade, depressão, transtornos mentais e outras condições precisam de avaliação adequada. Buscar ajuda não significa fracassar, pelo contrário, é uma decisão inteligente e baseada em evidências. Se você está gostando deste conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você sempre vai encontrar novos vídeos sobre neurociência, psicologia e comportamento humano, sempre baseados nas melhores evidências científicas e apresentados de forma clara, prática e sem promessas milagrosas. Assim você continua aprendendo como o cérebro realmente funciona. Talvez a maior descoberta deste vídeo seja esta: você não muda porque encontrou 10 minutos livres na agenda. Você muda porque usa esses 10 minutos para repetir dia após dia um comportamento que vale a pena fortalecer. É assim que grandes transformações costumam acontecer, não através de um único comportamento extraordinário, mas pela soma de pequenas escolhas feitas de maneira consistente. Cada repetição é um investimento silencioso na pessoa que você está se tornando.